Dentro de toda essa história sua dentro da Polícia Militar, qual que é a história sua que mais marcou você? Na Polícia Militar. Passamos pelas drogas, passamos pelo trânsito, pelas escolas, pela perturbação, mas o Harlison, como pessoa, como ser humano, dentro da Polícia Militar, qual que é a história que mais mexe com o Harlison? Quando a gente fala de ocorrências que acabam mexendo com o ser humano por trás da farda, são sempre ocorrências que acabam envolvendo, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, que acabam envolvendo crianças, né? Então, já peguei uma ocorrência em Porto Velho, de crianças abandonadas, não é nem algo tão, como é que eu vou falar? Tão gravoso no sentido, não é ninguém que perdeu uma perna, um braço, nada disso. São crianças que tinham sido abandonadas, e aí você chega na casa, e aí você tem um bebê que estava sem os cuidados, então, que tinha feito fezes, estava toda suja, não tinha alimentação, e outras 3 crianças com idades diferentes, mais velhas, que também não têm condições de se cuidar da maneira correta, né? Então, em Porto Velho, eu peguei uma ocorrência nesse sentido. Na verdade, eu era CEPOC, fui apoiar uma guarnição de serviço, né, comandada, inclusive, por uma policial feminina. E aí, nessa ocorrência, a gente foi chamado por perturbação do sossego, né, de tanto que a neném, a criança, o bebê, chorava. Então, a gente só soube que a perturbação do sossego era em razão do choro do bebê quando nós chegamos. E aí o bebê estava sem se limpar, já tinha feito fezes, já estava bem suja. As outras crianças estavam na casa, mas sem energia, sem água, sem comer. Então são cenas que mexem conosco. E aí sim, nós fizemos a prestação da assistência social, nós levamos para um abrigo. Então esse tipo de ocorrência acaba mexendo mais. Ocorrências que envolve troca de tiro, que envolve, sei lá, um pouco mais de dificuldade e acaba sendo às vezes um pouco mais chamativa no que diz respeito a sangue, a lesões e tudo, é algo que para mim já é mais natural. Então é coisa que não mexe muito comigo. Não mexe? Não. Por que que não mexe? É porque eu acho já faz parte do seu dia a dia? Nós somos preparados para isso. Então, dificilmente eu vou me comover com esse tipo de coisa, com esse tipo de ocorrência. Os oficiais vão para frente de batalha? Vão para troca de tiro? Você já teve situações de troca de tiro? Nunca tive troca de tiro. Eu não. Então, já participei de ocorrências em que teve, mas eu propriamente participar da troca de tiro, não. O oficial, ele pode participar desse tipo de ocorrência? Sim. Como eu tenho colegas de turma que já participaram, ganharam medalha de bravura e tudo, como aconteceu lá em Ariquemes, em Campo Novo, alguns anos atrás. É possível que nós participemos desse tipo de ocorrência? Sim. Só que a probabilidade é menor. Por que que é menor? Porque o oficial é quem comanda, quem está à frente, quem está no gerenciamento da ocorrência, né? Então, a probabilidade dele propriamente ir lá e trocar tiro é um pouco menor, né? Mas pode acontecer? Pode acontecer. Hoje, na minha turma de oficiais, eu tenho oficiais que participaram, tenho oficiais que foram promovidos por bravura já. Então, dentro da minha turma, eu tenho exemplos concretos de que isso é possível. Acontece constantemente? Não. Eu acho mas que é possível. A reintegração de posse é onde tem o maior risco, né? Porque vocês vão sempre à frente. Tem que fazer parte do processo da reintegração de posse, sim. E nós tivemos recentemente... E nossa região é forte, né? Nesse ponto, o povo é meio bravo. E por incrível que pareça, recentemente está até tranquilo. Nós fizemos uma reintegração de posse ano passado, na área ali de Nova Brasilândia, que pertence a gente, né? Que foi tranquila, mas eu participei, por exemplo, da maior reintegração de posse que a Polícia Militar fez, que foi lá na região de Nova Mutum, quando eu estava ainda no Batalhão de Choque. Né, uma missão que utilizou-se mais de 400 policiais militares, durou-se mais de
de 15 dias, então foi uma operação gigantesca. Antes da operação, nós tivemos óbito de policiais militares em confronto. Então, é uma situação complexa. E, por exemplo, essa que aconteceu em Nova Mutum, dificulta a malha viária, dificulta a falta de comunicação, o terreno inóspito, tudo isso causa uma dificuldade um pouco maior. E nesse caso, eu estava com o batalhão de choque na época, notadamente com curso. Inclusive, eu estava com curso e os alunos participaram da operação. Então, nós tivemos até policiais militares de outros estados participando da operação, porque ela demandava, né, essa necessidade de maior efetivo, de especialização das equipes policiais. E isso foi em Nova Mutum. Então, de grandiosidade de ocorrência, eu tenho essas grandes ocorrências, mas que mexeu, ou que mexe comigo, são essas ocorrências mais com crianças. É muito mais pra gente difícil esse tipo de situação do que para uma reintegração de posse como essa. Apesar de ser gigantesca, apesar de já ter tido óbito de policiais militares, é uma coisa pra gente mais fácil de lidar. E não se esqueça de deixar o like e comentar abaixo o que achou. Obrigado por assistir mais este corte do Convencional Podcast. Tem mais cortes aqui no canal, viu?